Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos mais uma vez na presença do Senhor para acolher a sua palavra. Eu sinto uma profunda alegria estar com você neste momento, para que juntos possamos acolher a palavra, meditá-la, guardá-la em nosso coração e fazer dela oração, vida em nós. Eu te acolho e que possamos juntos também viver este grande mistério do que o Senhor nos confia por meio de sua palavra. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a partilhar com alguém que você conheça para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de maio, segunda-feira, da sexta semana da Páscoa. O Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 15, versículo 26, e se estende até o capítulo 16, versículo 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembrei de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos meditando o Evangelho de São João durante esse tempo. O capítulo 15, estamos concluindo o capítulo 15 e iniciando o capítulo 16. Nosso Senhor Jesus Cristo, em um profundo diálogo com os discípulos, se revelando como a videira verdadeira, traduzindo de certa maneira que esta unidade do discípulo para com o mestre se dá como ramo ligado à videira e que é necessário permanecer em seu amor, é necessário estar em sua presença e é nesta permanência que damos frutos, frutos que reconhecerão ou serão reconhecidos, que nos levarão à consciência de que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Jesus continua, nos fala que somos seus amigos e diz que não existe amor maior no mundo do que aquele que dá a vida por seus amigos. Continua também hoje nos ensinando. E ele nos fala, sobretudo, a partir de hoje, de uma forma muito específica, a vinda, o Paráclito, o Defensor, a vinda do Espírito Santo de Deus. Hoje nós ouvíamos, portanto, de uma forma muito evidente, o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus que diz: quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Dar testemunho. Viver então amados irmãos e irmãs, a palavra testemunho está ligado à martiria, ao martírio. Como poder entender isto? Como trazer essa realidade? O Espírito Santo dando testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo pela ação na sua igreja. De que modo, Padre? Não estou entendendo.
O Espírito Santo, defensor, faz com que a igreja tome vida, faz com que os apóstolos, os discípulos, aqueles que seguem Jesus, tomem ânimo e coragem para testemunhar e anunciar a palavra. Testemunhando, muitas vezes dando a própria vida. É o Espírito da verdade que testemunhará, que dará testemunho de mim. Todo fiel, todo batizado, cada um de nós, amados irmãos e irmãs, se de fato abrirmos o nosso coração à ação do Espírito Santo, não tem como não testemunhar o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque é o que Ele nos diz, o Espírito da verdade que procede do Pai, dá testemunho de mim. Dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra dá, de uma certa maneira, continuidade àquilo que ouvimos no dia da semana passada, na sexta-feira, no sábado, melhor dizendo, da semana passada, quando Jesus, de certa maneira, vai falando aos discípulos da perseguição, que eles serão perseguidos, que eles serão odiados por conta de seu nome. Olha o que ele diz aqui, olha o que a palavra nos fala, amados irmãos e irmãs. E vós também dareis testemunho de mim, ok? Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Olha, Jesus fala do sofrimento, não para que estejamos tristes, não para que desanimemos, mas muito pelo contrário, para que a nossa fé não seja abalada. Quantas coisas atormentam a nossa fé? Quantas coisas abalam a nossa fé? Reflita um pouco sobre a sua vida, a sua história, amado irmão, amada irmã. Quantas vezes tivestes a tua fé abalada pelos acontecimentos, pelas circunstâncias da vida presente? Jesus então nos fala de provações, de dificuldades. E olha o que ele nos diz: eu falo isto de modo antecipado, eu revelo estas realidades, não para que esmoreça na fé, mas para que a fé possa continuar firme, não seja abalada. E ele continua, falando então de todos os sofrimentos, dos discípulos que serão expulsos. Alguns vão querer matar, julgando dizer que estarão realizando isso em nome de Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem ao próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus então reforça: eu vos digo isso para que vos lembreis do que eu o disse quando chegar a hora. Das perseguições, das provações, não devem ser motivo de desânimo. Se nós olhamos para a história da igreja, amado irmão, amada irmã, nós vamos perceber isto. Quando um padre da igreja, quando alguém que procurava viver esse profundo amor para com nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, eles doavam a sua vida, eles eram martirizados. Nós temos consciência de que alguns padres da igreja diziam, aquilo era semente para a igreja nascente. Não era motivo de desânimo, mas muito pelo contrário, é aí que a comunidade se animava. Quantas vezes na nossa vida passamos por sofrimentos, por dificuldades? Isso não deve ser para nós motivo de desânimo, mas precisamos, com toda certeza e com a graça e o auxílio de Deus, continuar caminhando, continuar tendo consciência de que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonou, que não estamos órfãos, mas Ele, primeiro, se faz presente. E mesmo dizendo aqui, eu vou voltar para o Pai, mas eu vos deixarei um defensor, um paráclito, o próprio Espírito Santo. Estamos nos encaminhando para Pentecostes, a solenidade de Pentecostes. Que o Senhor nos permita viver novamente a graça da abertura do coração para a acolhida do Espírito Santo de Deus. Somos templos do Espírito. Que o Senhor possa vir fazer morada em nós. É o Espírito Santo de Deus que permite, portanto, os apóstolos toda essa iniciativa missionária. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos está narrando todo o percurso missionário de Paulo. E aqui no dia de hoje, nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, sobretudo,
Paulo que vive as suas viagens, e ele então acaba batizando a mulher de nome Lídia, que era comerciante de púrpura na cidade de Tiatira. E ela diz então, ela acolhe a palavra de Paulo, é batizada, e a palavra nos diz assim, que ela convida após o batismo, após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convida Paulo com essas palavras: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. Permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. O permanecer, estar com. Por que ela pede isso? Sobretudo porque sabe que aqueles que ali estão anunciando são mensageiros do próprio Senhor Jesus Cristo. E são anunciadores da palavra. Palavra esta que nos leva à compreensão. O Senhor ama seu povo de verdade. Nós não podemos nos esquecer disto. Deus nos ama e nos quer bem a cada dia, a cada instante, a cada momento. Que a palavra venha sobre a sua vida, que abençoe a tua família, o teu lar, o teu trabalho constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.